Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, gestos, atitudes, ações, pensamentos e reações, Senhor Deus. Pai, que a sua palavra venha prevalecer na tarde de hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, Senhor Deus, que o Senhor ministrou ao meu coração agora. Senhor Deus, toca, Pai, no coração de cada um, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus em João 19, 35 diz: Aquele que viu isso, dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Pai, em nome de Jesus, que cada um possa entender a palavra, Pai, conforme ela está, Senhor Deus, conforme a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Aquele quem viu, né, que possa dar testemunho. Quem viu, né? João viu a crucificação de Cristo, né? Tudo aquilo que Cristo passou por nós, né? E todo o sacrifício vertido na cruz do Calvário, que Jesus levou sobre ele nossas dores, nossas transgressões, nossos pecados. E por conta disso nós somos salvos, libertos e curados, né? Pelo poder do sangue de Jesus, o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados. E esse preço foi pago, né? Foi pago com sangue, né? E foi pago para toda a vida, né? Porque aquele que acredita em Jesus como seu único, suficiente Salvador, que crê em Jesus, será salvo, né? E terá a vida eterna, né? Que reconhecer isso também, né? Então essa dívida foi paga, ela foi paga por um alto preço, né? Que foi a vida de Jesus, a vida do Filho de Deus. E Deus colocou no meu coração uma pergunta: por que ainda devemos ao inimigo? Por que ainda devemos a Satanás? Se Jesus pagou um alto preço por nós, por que ainda continuamos devendo a Satanás? Por que isso acontece? Por causa da nossa desobediência. É a nossa desobediência, é a falta de fé que nos faz ficar presos, cativos ao inimigo de nossas almas, que a todo tempo está ao nosso derredor, tentando nos tragar, né? Ele tenta, né? Mas ele só não consegue mediante a uma situação. Ele só não consegue se verdadeiramente nós estivermos alinhados com o Espírito Santo. Fora isso, se nós estivermos em desobediência, nós não conseguiremos impedir as astutas ciladas do inimigo, né? Então, nessa passagem aqui, né, a gente também, né, eu pude refletir, né, e pensar a respeito daquilo que se refere a caráter, né, da integridade, né, do homem, né, do testemunho de João, né, sobre aquilo que ele viu, né, a morte, a crucificação de Jesus, o caráter dele, a colocação dele, como ele se colocou diante disso, que ele nem, na realidade, ele nem se refere a ele mesmo, porque ele sabe que é importante aqui, do contexto da história, não é porque ele viu, é o que Jesus fez. Então, ele ainda tem a parte aí da exaltação, né? Do sacrifício de Jesus, né? Do reconhecimento daquilo que Jesus fez e ainda continua fazendo por nós, né? Nosso caráter, ele deve estar sempre alinhado com o caráter de Cristo. O que é ter caráter de Cristo, né? Ter caráter de Cristo é amar, é perdoar, né? É ser paciente, né? É que mesmo em meio às adversidades, né? Mesmo em meio a toda situação que nós estivermos passando, nós temos que ter o caráter de Cristo. O velho homem, ele tem que ser deixado para trás. Nós temos que matar o velho homem todos os dias.
Porque se nós temos caráter de Cristo, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós não podemos fazer as coisas que o homem natural faz, né? O homem que vive fora da vontade de Deus. Então, se nós não somos essa pessoa, se nós aceitamos a Jesus, nós não podemos ser mais assim. Nós temos que viver uma vida em Cristo e para Cristo. Nossas palavras e ações devem gerar confiança. Confiança. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que sair disso é procedência maligna. A palavra diz isso. É procedência maligna. Porque Deus, Ele não volta atrás daquilo que Ele fala. Ele não revoga aquilo que Ele diz. Ele não volta atrás. E Ele tem propósitos, Ele tem milagres, Ele tem prazer, Ele tem satisfação em querer fazer aquilo que Ele promete. E quando isso não acontece, é porque nós mesmos paralisamos o agir de Deus. Não é que Deus não queira fazer, mas é nós que paralisamos o agir de Deus. João 19, né, aqui o capítulo, João mostra Jesus como Deus. Cada evangelho, né, de Jesus, né, eu vou aqui mencionar algumas coisas, mostra Jesus como maneiras de modos diferentes, né? Cristo de uma forma, ou melhor, enfatiza uma característica de Jesus, mostra Jesus de modo diferente, ou enfatiza melhor uma característica, né, de Jesus. Mateus demonstra Jesus Cristo como rei. Marcos descreve Jesus Cristo como servo. Lucas denota Jesus Cristo como homem, né? Como homem ele viveu, né, na terra, mas ele obedeceu. Então, se ele viveu, ele veio em carne, e ele veio como homem e obedeceu ao Pai, por que nós não podemos obedecer? Nós podemos obedecer. Nós conseguimos sim. Podemos até não querer obedecer. É diferente. Mas nós conseguimos obedecer. Assim como ele obedeceu. Ele poderia vir em glória, divinamente, como Deus? Poderia. Mas justamente ele veio como homem para que nós entendêssemos que como homem nós conseguimos obedecer a Deus. Então João, ele destaca a divindade de Cristo e a soberania de Cristo. Precisamos entender que Cristo é soberano em todas as coisas. O Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Deus tem o controle de tudo. Jesus está em nossas vidas. A palavra diz que em meio às adversidades nós podemos contar. Ele morreu, mas deixou o Espírito Consolador. Ele deixou o seu Espírito Consolador, né, para nos consolar, para nos advertir, para nos aconselhar. Que coisa linda e maravilhosa, né? A gente ter o Espírito Santo em nós, né? A gente dá liberdade ao Espírito Santo para agir na nossa vida, né? É algo assim maravilhoso. Deus, em toda a sua majestade, Ele está no trono dele, mas Ele está em nós também. Cristo está em nós. E se Cristo está em nós, nós devemos estar atentos para aquilo que nós estamos fazendo. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Cristo vive em nós. Se Cristo vive em nós, quando nós agimos de forma errada, nós ofendemos a Cristo. Nós magoamos a Cristo. O Espírito Santo não é algo que a gente possa banalizar. Ao contrário. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações, né? Com aquilo que a gente vai falar, com aquilo que a gente vai fazer, porque nós louvamos, né? Nós falamos, Cristo vive em mim. Meu Deus, se Cristo vive em mim, eu não posso sair maltratando o meu próximo. Se Cristo vive em mim, eu não posso julgar o meu próximo. Se Cristo vive em mim,
eu não posso estar em lugares de imoralidade. Se Cristo vive em mim, eu não posso dar falso testemunho. Se Cristo vive em mim, eu não posso magoar o meu próximo. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, muitas coisas nós não podemos fazer, porque Cristo vive em nós. Conforme eu falei atrás, né, a desobediência nos leva a ter esta dívida com Satanás. Porque com Jesus Cristo a dívida foi paga. Mas se nós desobedecemos, nós adquirimos mais dívidas, com juros e correção monetária, com o inimigo de nossas almas. Né? Então, precisamos organizar nossa casa espiritual. Precisamos organizar nossa casa espiritual. O templo do Espírito Santo, nós precisamos organizar. Mente, alma, né? Espírito, né? Porque assim nós estaremos refletindo, né, a imagem de Deus, a identidade, né? Jesus falou comigo há um certo tempo sobre identidade. Né? Identidade para o homem, né, é algo que se imprime, né, numa instituição. Você vai lá e imprime lá seu pai, sua filiação, seu pai, sua mãe, seu tipo sanguíneo, né? Aí a gente traz isso para o mundo espiritual. Nosso pai, né? Quem é nosso pai? É Deus, né? Qual é a nossa identidade, né? O que a gente está passando, né? O sangue não é qualquer sangue, não. É o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por nós. Então esse é o tipo sanguíneo que está lá. Não é A, nem B, nem O positivo, nem negativo. É o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Entendeu? Então, a identidade é algo muito sério. O que nós estamos passando com a nossa identidade, né? Qual é a digital, né, que está lá, né? É do Senhor, né? Se é do Senhor, não podemos banalizar essa digital, né? Jesus é incorruptível, né? Ele é inabalável e ele é fiel. Então nós devemos ser isso, assim também, dessa forma, né? De modo algum nós devemos estar no meio da iniquidade, de modo algum nós podemos aceitar nenhum tipo de corrupção, né? De modo algum nós podemos nos corromper, né? Nem ser subornados, nem nos sujeitarmos às coisas desse mundo, porque nós não pertencemos a ele, né? Nós estamos aqui de passagem. Para onde nós vamos é para as regiões celestiais, é para onde Deus está. Então nós não podemos nos sujeitar às facilidades desse mundo. Precisamos lembrar, né, e meditar, né, sobre humildade, caráter, identidade, testemunho. Qual é o testemunho que nós estamos dando, né? É um testemunho de acordo com a vontade de Deus ou é um testemunho de acordo com a vontade do diabo? Nós temos que parar para pensar nisso, né? Quando eu falo isso, eu falo para mim primeiro, em primeiro lugar. Nós estamos testemunhando a quem? Nós estamos servindo de testemunha para a palavra ou nós estamos servindo de testemunha para o inimigo? É para quem que nós estamos servindo de testemunha? Quando as pessoas olham para nós, elas olham para nós e falam assim: este é um servo do Senhor, este tem a imagem de Deus? Ou eles falam para nós, eles olham para nós e falam: não vejo nada de diferente.
nessa pessoa. Ela faz tudo contrário. Ela faz tudo contrário à vontade do Senhor. E se nós fazemos as coisas ao contrário da vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade do inimigo. Para onde estamos direcionando nossos olhos? Para onde a gente está olhando, né? Para onde que eu olho? Para onde você olha? Quando eu falo, nós, eu estou me referindo a mim mesmo, né? Quando eu me vejo em alguma situação adversa, eu olho para quem? Eu olho para o alvo? Eu olho para Cristo? Eu entendo que a palavra dele me diz: se tu podes crer, creia, porque tudo é possível que crer. Eu entendo que o que está escrito no Salmo 91, que ele me esconde embaixo das asas dele, do refúgio dele, que ele me livra do laço do passarinheiro, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu me lembro que a palavra dele diz que para me descansar, para mim não me preocupar com o dia de amanhã, eu me lembro que a palavra diz que ele prenteia as minhas guerras e por isso eu posso descansar. Então, essas coisas elas têm que estar. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra e declarar essa palavra e profetizar essa palavra, né? Porque quando o inimigo vem, porque a palavra diz, o caminho ele vem, por certo ele fugirá, mas ele não foge por minha causa nem por sua causa, ele foge por causa da presença de Deus. E quando ele olha a presença, não a minha, a presença do Espírito Santo, então ele para. E nós repreendemos, porque a palavra diz que nós podemos repreender o inimigo em nome de Jesus. Então ele tem que parar, porque ele encontra a presença. É por isso que ele se desvia, é por isso que ele volta. Ele para, ele tem que encontrar a presença de Cristo. Jesus Cristo, ele viveu intensamente e inteiramente para a glória do Pai, para a glória de Deus. Ele viveu isso. Ele passou tudo o que passou. Ele, para ele foram ofertadas várias coisas, foram apresentadas várias coisas, mas ele resistiu a todas elas, todas. E até o último instante, aonde ele poderia, na fragilidade da dor, que nós não podemos nem mensurar, né? Nem imaginar como foi a dor de Jesus Cristo, né? A dor da carne e a dor de ver aquelas pessoas ali, né? Que nem mereciam que ele morresse por elas, mas mesmo assim ele morreu por nós. E muitas vezes nós rejeitamos Jesus. Nós não queremos a presença de Jesus na nossa vida, por pouca coisa, por uma desavença com um familiar, por uma palavra maldita por alguma pessoa dentro do nosso seio familiar, ou até mesmo dentro da igreja, né? Ou fora da igreja, no mundo secular. Por pouca coisa a gente rejeita Jesus. A gente não quer. Nós julgamos pessoas, nós maltratamos pessoas. E quando a gente maltrata pessoas, a gente maltrata Jesus. Porque a palavra é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E se eu me amo, eu não vou querer me maltratar, eu não vou querer me maldizer. Então é isso que nós temos que parar e refletir, né? Nessa palavra que é forte. Em João 20:20 fala: que a paz esteja convosco. 20:21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Recebam
20 e 23. Recebam o Espírito Santo. Olha só. Que a paz esteja convosco. Jesus fala que a paz esteja convosco. Não é qualquer paz. É a paz que excede todo o entendimento humano. É a paz que vem de Cristo. É essa paz. Que mesmo em meio às tribulações, nós conseguimos ter essa paz. Porque nós sabemos que Jesus está conosco. E assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Será que nós estamos recebendo essa palavra? Deus enviou Jesus para pregar o amor. E Ele disse: eu envio vocês, assim como o Pai me enviou. Eu também envio vocês. É o ID de Deus. Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos indo na direção que temos que ir? Ou nós estamos parados sem fazer nada daquilo que nós temos que fazer? Que foram propósitos estabelecidos pelo Senhor Jesus. Que nós fizéssemos. O ID, pregar o Evangelho. Levar o Evangelho a todos que puderem ouvir. A todas as nações. Deus não falou para a gente pregar o Evangelho num grupinho de amigos. Deus não falou para pregar o Evangelho na próxima esquina. Deus falou em nações. Então, é sair da nossa zona de conforto. Não é ficar somente no primeiro lugar. Nós temos que pregar o Evangelho dentro da nossa família. Nós temos que pregar o Evangelho na nossa vizinhança. Nós temos que pregar o Evangelho no lugar que nós trabalhamos. Não só com palavras, porque falar as palavras da Bíblia é fácil, mas com ações, né? Com ações. Mas Deus falou em nações. Então, isso significa sair da nossa zona de conforto. É fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Meio encabulada, talvez, né? Mas fazendo. Porque até para isso existe a tecnologia. Muitas vezes nós não conseguimos nem assim pegar um trem, ou um avião, ou um ônibus para ir para outros estados. Mas hoje tem digamos assim, como que eu posso falar, né? Uma peça fundamental aqui, que são as redes sociais. E nós pegamos as redes sociais, muitas vezes, para ver o WhatsApp, nós pegamos as redes sociais. Eu não tenho essa prática, mas para jogar, pegamos as redes sociais para o YouTube, pegamos as redes sociais para o Instagram, TikTok, para várias coisas. Mas para pregar o Evangelho, a gente pega a rede social para a gente fazer isso, e nós conseguimos alcançar as nações através de um vídeo. Nós conseguimos. Então, a gente tem essa peça assim importante, né, hoje em dia, né, que serve para destruir uma pessoa. Ela serve de maldição, acaba com a vida de uma pessoa, quando não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas serve de bênção para alcançar vidas. Porque esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele pode ser compartilhado por várias pessoas e pode chegar a muitos lugares. Então, não é difícil, basta querer. É só querer, não é? Tem uma música que fala assim, que eu amo esse louvor, né? Se precisar, é só chamar. Eu tenho até ela no meu celular. Meu neto já até aprendeu a cantar. Eu falo: e se precisar, é só chamar. É assim com Deus. Se precisar, é só chamar. Então, o meu neto de 1 ano e 5 meses, ele já aprendeu o refrão dessa música, né? Então, as pessoas também conseguem, né? Através da palavra, através de um louvor,
através de um vídeo, através de um testemunho, ela consegue ser abençoada pela palavra. Então, é esse o recado que eu quero deixar aqui, né? Recebam o Espírito Santo. Se de alguém, e falar sobre o perdão também. O perdão. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, serão retidos. Então, se nós perdoarmos, seremos perdoados. Jesus nos perdoou. Mas se nós retivermos o pecado, nós não seremos perdoados. Primeiramente por Deus. E ainda ficaremos submetidos ao inimigo por conta da falta de perdão, né? Então, quando eu fui meditar sobre essa palavra, eu pude tirar algumas coisas aqui dessa palavra. E foi perdão, milagre, obediência, salvação e libertação. Um pequeno versículo em João 20:35, a leitura de um capítulo da Bíblia. Se nós pararmos e formos estudar e formos entender e deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração, nós podemos tirar o que nós devemos fazer em relação à nossa vida espiritual. Então, nós devemos perdoar. Nós sabemos que receberemos o milagre de Deus no tempo dele, não no nosso. Nós temos que obedecer. Nós teremos salvação e libertação. Essa é a mensagem que Deus ministrou ao meu coração e que eu espero que vocês recebam em nome de Jesus sobre a vida de vocês e que vocês meditem na tarde de hoje. Amém? Agora eu vou orar para cada um de vocês que vou assistir esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor Deus, que essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor Jesus, que ela possa, Pai, entrar no coração de cada um nesta tarde, à noite, durante o dia, eu não sei, na hora que ela chegar, Pai, ao coração de cada um, que o coração dessa pessoa possa ser preenchido com o seu Espírito, Senhor Jesus, que sobre ela, Pai, desça um renovo, desça um refrigério, Senhor Deus, e que elas possam, Senhor, cada vez mais querer relacionamento contigo, Pai, porque a palavra diz que conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Então, Pai, é isso que eu peço, que a paz de Cristo entre em cada casa, Pai, em cada lar, em cada coração. Eu peço isso, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, que morreu por nós e por isso temos salvação. É o que eu te peço, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.